Estamos de volta, linha de passe. Invadindo a sua tela na segunda-feira, a linha de passe é a nossa hashtag. Inclusive, fácil para você participar. No Twitter, nós teremos no próximo domingo à tarde a Supercopa, que para muitos significa um oásis nesse momento, já que os campeonatos... falamos de um oásis, vamos para outro. Os campeonatos estaduais... Estamos ocupando os finais de semana, tá não melhorando. empolgam muita gente. É que vocês são os inglesinhos dos campeonatos estaduais. Não, a gente quer emoção no futebol, quer competitividade. Tá vendo? Vocês são arrogantes em relação eu amava os estaduais antigamente. Pior é que assim, se tivesse valendo já os estaduais, se fosse jogo valendo dos estaduais... Pelo menos um joguinho decisivo. Eu não sou daqueles que quando chega a quartas de final, semifinal de estadual, acho que a gente tem que ignorar, não. Ô, Pedro... Opa, Pelo pouco de futebol praticado por essas equipes, estamos em início de temporada, pelo início dos dois trabalhos, do Paulo Souza, do Turco Mohamed, dá para identificar um deles chegando à frente do outro, como se fosse um... O Birner já fez aqui ao meu lado que sim. Nesse jogo do domingo que vem, Pedro? Acho que a gente vai concordar aqui, porque eu vejo o Atlético, sim, um pouco à frente do Flamengo, hoje. Se a gente parar para pensar que o Paulo Souza deixou muito claro que ele ainda está em pré-temporada, que ele usou quase 40 jogadores, que ontem ele teve pela primeira vez um Arrascaeta desequilibrando e talvez pela primeira vez ele também afastando uma certa crítica da torcida ansiosa. E um Galo que ainda que esteja numa fase de transição, início de trabalho, mudanças, ele tem alguma coisa guardada em mente do final do ano. Ele tem um Keno ontem com uma boa notícia, começando a tentar encaixar. O Hulk eu ainda não consegui ver como aquele segundo semestre de 2021, mas vejo que ele vai encontrar algum encaixe com o tempo. Um Flamengo que começa do zero, a meu ver. Isso não é uma crítica. O Flamengo, por tudo que passou no segundo semestre, ele optou da minha humilde opinião, de forma até correta. Ele precisava recomeçar, ficar remendando um trabalho no outro. O Domi tenta aproveitar o Jesus, o Ceni tenta pegar um pouquinho do Dom, o Renato não sabe do que... Você remendou tanto que você não tinha mais o que construir. Você recomeça do zero, é uma espinha dorsal próxima do que foi 2019, mas uma outra ideia. Então, você recomeçar do zero de um lado e você fazer uma transição de algo que deu muito certo no final de 2021, que é o Galo, acho que o Galo está um pouquinho à frente. Pedro, você está falando que o Galo é favorito, vamos te cobrar a segunda que vem? Não é isso. Não é isso. É só se tiver que colocar aqui no comparativo, que eu acho que o Paulo traz que é interessante, tem um recomeço do Flamengo e o torcedor do Flamengo precisa entender isso. Caso venha não ganhar, para não tratar como fracasso fim de semana, caso venha não beliscar esse título, como já beliscou em outros momentos, não está tudo errado, está começando. O Bruno Henrique ainda não estreou. O Arrascaeta ontem teve um primeiro brilho. O Gabriel está se adaptando a um encaixe novo de posicionamento. O Pedro ainda está se ambientando, fez gol, não fez, mas, sabe, tem um novo sistema. A defesa começou a ser montada a partir de um pilar de um Thiago Maia que hoje já se machucou no treino, está fora do jogo. Tem uma série de situações a serem ali encaixadas ainda nesse Flamengo, que obviamente ele não está pronto para o dia 20. E é normal. A preocupação do Paulo Souza certamente não é a final da Supercopa. Só para ser bem claro, vou ser muito rápido. Eu acho que o Flamengo foi obrigado a começar do zero, sim, porque não havia herança nenhuma tática coletiva do antecessor do Paulo Souza. Terra arrasada. Terra arrasada, perfeito. O Turco Mohamed, ele pega um time coletivamente competitivo e a ideia dele de jogo gera uma ruptura muito menor do que a ideia de Paulo Souza, sim, comparado ao que supostamente era uma ideia de jogo do Renato. Isso não torna o Atlético favorito. Não. Mas quando você vê coletivamente de onde as equipes partem, o Atlético já tem uma estrutura que os jogadores sabem mais ou menos utilizar em campo e que foi, se não mantida, mas pouco modificada, enquanto o Flamengo começa do zero. E, obviamente, por isso o desafio coletivo do Flamengo é maior que o desafio coletivo do Atlético. Não, repito, isso não dá ao Atlético o favoritismo. O Flamengo tem talento, e o jogo é resolvido em campo. Eu só acho que, assim, a gente não conseguiu até agora ver a que conclusões o Paulo Souza chegou. Porque ele está testando, ele está trocando, ele está mudando, e apesar de um ou outro ficar xingando ele ali no estádio, me parece que ele está tranquilo com esse processo que ele está tocando, né? De chegar a conclusões. E a gente ainda não sabe. Claro, a gente tem muito claro a ideia da formação tática que ele pretende usar. Isso está claro até porque ele não tem mudado, né? Ele tem escalado um time sempre meio que da mesma maneira, mas tem trocado peças, tem feito ali variações em relação à movimentação desses jogadores. E certamente ele está guardando essas coisas na cabeça. Ele está anotando.
E talvez a gente só vá saber exatamente a que conclusões ele chegou na hora do jogo da Supercopa. Então, eu nem acho que dá pra gente se basear nos jogos que o Flamengo vem fazendo com as escalações que a gente tem visto. E até agora o Flamengo não jogou com a sua equipe principal. Nem o de ontem? Não jogou. Eu acho que não. O adversário era o mais fraco possível, né? Então, o que também já invalida, né, qualquer possibilidade pra gente dizer que esse era o time, ele vai jogar assim contra o Atlético. Vai ser um jogo completamente diferente. Mas o Paulo Souza é um bom treinador e ele sabe as qualidades que o Atlético tem. Ele certamente vai se preocupar com o adversário, um pouco aquilo que o Calçade falava da final da Libertadores. Eu acho que agora o Flamengo tem um técnico que vai olhar para o adversário, principalmente quando o adversário for um adversário de qualidade. Vai estudar o jogo de fato. Exatamente. Ainda que não seja melhor do que ele, aí você pode discutir quem é melhor, quem tem mais qualidade, mas a gente não tem condição ainda de saber, né, a que conclusões ele chegou. E esse jogo vai ser, evidentemente, um primeiro jogo em que os dois vão fazer o máximo para vencer. Eu não estou dizendo que eles não fizeram isso no estadual, mas no estadual, até agora, a prioridade não era essa. Principalmente no caso do Flamengo. No estadual, a prioridade era experimentar, testar, ver onde cada um pode funcionar. Na hora que tiver a Supercopa, evidentemente, os dois vão com o que tem de melhor naquele momento, na visão dos seus treinadores, para vencer o jogo. E, de novo, vou repetir o que eu falei antes da... O torcedor do Flamengo, na época, ficou bravo comigo, tal, porque... Eu acho que, assim, esse jogo não pode ser um balizador de euforia e nem de depressão e nem de crítica, nem de corneta. É uma taça, Mas gente. Aqui é, né? Aqui é. Aqui acaba virando, sobretudo porque você está falando, né, agora de um enfrentamento de dois times que tem uma rivalidade nesse momento. Já tiveram historicamente, mas evidentemente agora volta a haver pela força dos dois times essa rivalidade. Mas não pode, né? Não pode acabar a Supercopa e começar a ou achar que está tudo bem ou achar que está tudo mal. Ano passado. Então, esse é o grande exemplo. Exato, o que eu estou falando. O Flamengo foi campeão e a torcida do Flamengo terminou a temporada insatisfeita. Palmeiras perdeu, a torcida do Palmeiras, aliás, está feliz até perdendo o Mundial. Eu acho que ganhar a taça é legal, tem que valorizar tal, mas temos que é um couvert da temporada, né? Não vai, a frase não vai definir que muito se o jantar foi bom. Citou, Birner, foi que eu falei que para mim a Supercopa é uma taça. Ela não é, você pode chamar de título, mas para mim, assim, não é um campeonato, né? Não é um torneio que você disputa com vários jogos, é uma taça. E é claro que toda a taça ela é importante, mas tem um peso ínfimo perto até mesmo da Copa do Brasil, que vamos dizer é o menos relevante dos três que os times disputam por aqui. Acontece, né, Paulo, que aqui nós vivemos os estaduais e o desafio técnico para essas grandes equipes é pequeno nessa época do ano, então o torcedor fica com os olhos desse tamanho quando tem um jogo que parece ser até maior do que realmente é, né, e significar mais a rivalidade do que realmente muito. Significa. E eu ia chegar aí. Desculpa. E sem falar que estão dois dos maiores rivais nacionais que nós temos na história do futebol brasileiro, estarão frente a frente no domingo. É uma Supercopa que acaba ganhando um peso que talvez, se disputada em outro momento do calendário, não fosse tão pesada assim, né, Paulo? Mas em todo lugar, né, Paulo, ela abre a temporada. Né? É que aqui a temporada nunca está fechada, ela está sempre aberta. Mas ela serve para abrir a temporada, tá? É impressionante. Ela escancara a temporada, então, claro, aqui, né? Já está aberta. Você vai ter... Escancara. Por exemplo, se a gente vai transmitir aqui nos canais ESPN um Real Madrid-Barcelona na Supercopa da Espanha, que agora mudou um pouquinho, tá? Mas num evento como esse, Barcelona e Madrid, ninguém vai tratar, nem o Madrid nem o Barcelona vão tratar esse jogo como um jogo mais ou menos só porque está no início da temporada, né? Então, o peso da rivalidade é o que determina. Eu acho esse jogo bem legal, mas também sei o tipo de exigência que a gente deve ter. Fosse o Flamengo do Renato e o Atlético do Cuca, o Flamengo do Renato sem nenhum problema e o Atlético também não, a gente estaria olhando de uma outra forma. Agora, nós conhecemos o Flamengo, nós conhecemos o Atlético. Turco Mohamed e o Paulo Souza tiveram que recorrer aos vídeos dos jogos do Flamengo e o Paulo Souza, eu acredito, como um treinador criterioso, foi para o Flamengo de 2019. Ele tem que buscar, ele tem que saber o que aconteceu naquele Flamengo, que é a base para o pensamento de todo torcedor rubro-negro, que é o Flamengo do Jorge Jesus.
Opa, jogou dessa forma, com esse tipo de movimento, perfeito. E depois, de lá até aqui, foi um Flamengo com problemas. Então, eu sou Paulo Souza, eu não vou repetir o JJ, mas eu quero alcançar aquele tipo de rendimento ali. Aquela alegria, aquele jogo, aquelas conquistas, é o que ele veio para o Brasil para isso. Não adianta ele achar que veio para outra coisa. Ele veio, não é para copiar o Jorge Jesus, mas é para dar ao torcedor a mesma alegria. E ele pode dar do jeito dele. E aí, o que eu entendo, até falei isso aqui outro dia, o que ele está fazendo? Ele está tirando todo mundo de sua zona de conforto. Everton Ribeiro, você começou a vida como lateral esquerdo? Sabe que isso me deu a ideia? Você vai jogar aqui numa ala. Eu quero 3 zagueiros porque assim eu gosto de jogar. Tem problemas na zaga, problemas. Tem jogadores contundidos, tem outros jogadores que precisam ser contratados ainda. Mas ele vai receber o Marinho. Pô, você tem Marinho, Bruno Henrique, Arrascaeta, o Vitinho, que ele já enalteceu como um grande passador. Peraí, o Flamengo tem o time. E eu entendo que ele está buscando enxergar o máximo de cada um em funções diferentes que foram vistas até agora. E se ele precisar dar um passo atrás é, na visão, Paulo Souza, e colocar em campo um Flamengo mais parecido àquele que a gente conhece, ele vai fazer. Mas se ele não fizer também agora a busca por novos formatos, eu não sei quando é que ele vai fazer. Não vai ser entre uma rodada e outra do Campeonato Brasileiro, mais Libertadores e Copa do Brasil junto. Aí o cara fala, peraí, ele não tem noção do que vem pela frente. E o Turco Mohamed já é mais assim, opa, esse galo tá pronto, campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão, também calma, muita calma. O Flamengo perdeu o treinador porque o futebol não estava bom e com derrota. E o Atlético perdeu o treinador campeão. Era para continuar como está. Então o Turco Mohamed falou, peraí, calma, né? Calma, porque senão eu vou trazer um problema que eu não tenho para ter que resolver. Mas olha, vai ser muito legal ver Flamengo e Atlético, porque os dois sabem o peso, sabem que vão rivalizar o resto do ano e que, na melhor das hipóteses, vão ter um Palmeiras aí tentando se meter nessa história. Então, vai ser bem legal, mas muita calma com o entendimento sobre o resultado desse jogo. Vamos ver, vamos aguardar. Agora é uma pena, né, Pedro, que mais uma vez a gente tem que falar sobre bastidores. Primeiro, assim, a indefinição, quando vai ser, onde vai ser? Ah, vai ser em Brasília? Legal, vai ser em Brasília. Não, não vai mais, mudou. Então agora em Cuiabá. Aí, o Flamengo vai chegar, como recomenda o regulamento desse tipo de taça, 3 dias antes. Mas o Flamengo vai treinar nas dependências do Cuiabá. E o Atlético se sente lesado porque não vai ter estrutura necessária para se preparar corretamente. Então decide que só vai viajar no sábado, um dia antes. Então assim, começa uma guerrinha, uma bobagenzinha de bastidores, né? Não precisa voltar à história do Mundial, né? Para explicar a diferença de força, né? Então, um jogo que a gente está aqui ponderando, que não vai ser determinante para dizer que esse está ruim, esse está bom, mesmo um vencendo o outro. E essa guerrinha chata de bastidores que mina a nossa paciência. De novo, a gente tem que voltar a falar nisso. Brasileiro. O pessoal não aprende, né? Exatamente. É um suco de futebol brasileiro, como muitos dizem, né? Poxa vida. O Linha de hoje, ele se responde dentro do programa, né? Quando a gente fala que o debate é maior que um Palmeiras e Chelsea, que é maior que um Flamengo e Liverpool, ele está muito mais em entender por que além da economia, a gente está tão atrás. Esse suco aí, para usar o termo que você citou, explica. A gente tem hoje talvez o grande campeão, talvez não, o grande campeão de 2021, primeiro ou segundo melhor elenco. Se não for o primeiro, tem contra o primeiro melhor elenco, que é o Flamengo. E a gente passou todo o pré-jogo, com exceção dessa semana, a gente passou todas as últimas semanas sem saber onde era. Debatendo se é para lá, se é para cá, se pode mudar de data, se não pode. Aí tem muita culpa de quem não resolveu isso a tempo, que Lógico. eu acho que a grande mãe dessa problemática toda é a CBF. Só que a CBF, ela deixou uma brecha. E aí, quando a mãe deixa a casa, deixa os filhos sozinhos em casa, se eles não tiverem maturidade, eles vão brigar. Se ela estiver em casa, ela coloca ordem. Se ela sai e ela não coloca ordem, ela deixa os dois em casa, aqui o mais velhinho, o mais pequenininho, os dois da mesma idade, se não tiver maturidade, vai brigar, porque quer brigar por qualquer coisa. Eu acho que tem muito disso. O Atlético solta uma nota na semana passada, divulgando 4 ou 5 pontos, se eu não me engano, em que um deles me soa imaturo.
sem apresentar nenhuma prova. É bom que se diga que o Flamengo teria informações privilegiadas porque fez uma reserva anterior. Ora, sabe, se você tem um estúdio só aqui para fazer 2 tipos de programa de 2 canais, você acha que você pode ter um programa, você bloqueia o estúdio, você tenta reservar. E me parece muito claro que o Flamengo fez isso. Quando começou no noticiário que o Cuiabá poderia ser uma alternativa à Brasília, o Flamengo bloqueou. O Galo no mesmo dia tentou, o Flamengo já tinha feito o bloqueio. Aí se explicou mais ou menos qual era a situação, todas as reservas que o Flamengo fez, que o Galo não fez. Mas agora o problema é que o Flamengo também se antecipou ao centro de treinamento e o Galo ficou sem centro de treinamento. Ora, Paulo, você lembra que você acompanhou muito de perto. Fã de esporte em casa também que estava com a gente na ESPN. Na Copa América do ano passado, quando a seleção brasileira teve problemas de gramado no Engenhão, qual foi a alternativa pensada pela CBF, pela seleção? Joga em Cuiabá. Lá talvez o estádio esteja um pouco mais... Então a gente está falando de um estádio de Copa do Mundo. Se a infraestrutura não é melhor, você tinha pelo menos 2 posições de treinamento, porque sempre tinha 2 seleções lá. Você tem o CT do Cuiabá, você tem o estádio, se eu não me engano, o nome do Trinha, Presidente Dutra. Você tem tudo isso recém-reformado. Mas não tem estrutura de fisiologia de musculação. Ora, a final da Libertadores, o Palmeiras e o Flamengo também não tinham estrutura de musculação de fisiologia dentro do campo de treino. O Palmeiras bloqueou uma academia fora, o Flamengo montou uma estrutura de academia dentro do treino. Então, assim, se você quiser elevar o nível do debate, o nível de competição, você resolve. Se você quiser empobrecer, você joga. Você diz, não tem estádio para mim, tem estádio para o Flamengo. E me parece que o Galo faz muito isso, o que é triste, porque o Galo é o grande campeão de 2021. Mas você está dizendo que o Flamengo... Não estou dizendo. Se a gente não tem prova para falar... Da Libertadores. Se a gente não tem prova para falar que há um benefício, claro, sabe? Há uma informação nítida aos olhos de todos que há um benefício, não tem isso. É muito mais suposição de nota oficial, de jogar assim para a torcida. O Galo, infelizmente, a meu ver, e o torcedor não vai gostar de escutar, mas ele está trazendo o debate de uma Supercopa dos 2 grandes elencos para um nível muito raso.